Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de português. Olha, hoje nós vamos na aula de número 81, Aprender Juntos. Nós estamos trabalhando o capítulo 4, Mil e Uma Risadas. E hoje nós vamos trabalhar Ler para Compreender, nas páginas 116 e 117. Vamos lá? Criançada, nós estamos trabalhando aquele conto Carne de Língua, lembra? Queniano? Então vamos continuar aqui com a atividade de número 5. Nas duas vezes em que olhou para dentro da casa dos camponeses, o rei observou uma atitude semelhante da rainha e da camponesa. Qual era essa atitude? Vamos ver aqui, olha. A troca foi feita e assim que a camponesa entrou no castelo do rei, ficou doente. Se lembram disso, né? Então, aí, vamos ver aqui, ó. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha. E o que ela fazia, criançada? Olha, gargalhava, como nunca tinha visto antes. Então, qual era essa atitude? Elas gargalhavam, não é mesmo? E o que causava essa reação nelas? Veja esse trecho da história. Majestade, você não compreendeu o que eu disse? Eu alimento a sua rainha e a minha esposa com carne de língua, que são as histórias contadas pela minha língua. Histórias, então, contadas pelo camponês. 6. Assinale com um X a alternativa que explica o que o rei entendeu quando o camponês disse: alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. Será que o rei entendeu que o camponês contava histórias para alegrar a esposa? Será que ele entendeu de primeira? Ou será que ele entendeu que o camponês alimentava a esposa com carne da língua de diferentes animais? Pois é, ficou fácil aí, né? Vamos ao número 7. 7. Em um determinado trecho do conto, o narrador fala de uma troca. Que troca foi essa? Vejam esse trecho aqui, olha. A rainha tem que ser transferida imediatamente para a casa de um camponês. Lá você encontrará uma mulher gordinha e quero que você a traga até aqui. Então, a troca foi feita. Que troca eles fizeram? Eles trocaram a esposa do rei, que foi passar um tempo na casa do camponês, enquanto a esposa do camponês foi para o castelo. Essa é a resposta de número 7, certo? E o que aconteceu com as personagens envolvidas na troca? Ora, a camponesa começou a ficar doente no castelo. E a rainha, como ela ficou? Ela ficou feliz e saudável na cabana. Número 8. O que de fato queria dizer a expressão carne de língua usada pelo camponês? Nós já vimos que carne de língua eram as histórias que o camponês contava com a língua dele, ou seja, pronunciando as palavras, contando histórias oralmente. 8. Mas aqui nesse quadrinho, criançada, vamos lá. De que maneira o rei descobriu que havia entendido errado o que o camponês lhe dissera? Bom, ao notar que a sopa de carne de língua de animais não ajudava na recuperação da rainha, o rei percebeu que não havia compreendido direito o que o camponês dissera. Entenderam, então? Número 9. Releia esse trecho apresentado no início do conto. Há muito, muito tempo, existia um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei, mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. Vejamos. A situação da rainha no conto Carne de Língua é semelhante ao que costuma acontecer com princesas em vários contos de encantamento. Nesses contos, porém, situações como essa costumam ser resolvidas por meio de acontecimentos mágicos. Olha, acontecimentos mágicos, mas em contos de encantamento. Eu quero saber o seguinte: o problema sofrido pela rainha nesse conto foi resolvido como nos contos de encantamento? Explique a sua resposta. Primeiro, criançada, contos de encantamentos têm acontecimentos mágicos. Neste conto, não tem acontecimentos mágicos, tem? Então o problema sofrido pela rainha nesse conto foi resolvido como nos contos de encantamento? Não. E por quê?
Ué, porque não houve encantamento, acontecimentos mágicos. Fácil, né? Letra B. Que expressão encontrada no início do texto também é usada em contos de encantamento? Circule-o no texto citado. Que texto? Esse aqui, ó. Esse texto pequeno. Viram aqui, ó? Há muito, muito tempo. Esse também é uma expressão usada em encantamentos, contos de encantamentos. Fácil, né? Olha lá, só que você tem que circular. Próxima. 10. Releia esse trecho que aparece no final do conto. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe daria todas as noites, antes de dormir, carne de língua. É possível perceber que o rei prometeu algo à rainha, mas a fala dele não aparece no texto. Esse recurso é chamado de discurso indireto. Se a fala do rei dirigindo-se à esposa aparecesse no texto, essa fala estaria no discurso direto. Então, agora, transforme o trecho em discurso direto. Para isso, escreva abaixo a fala do rei após o travessão. O que o rei então prometeu à sua rainha quando ela entrou no castelo? Todas as noites antes de dormir, eu lhe darei carne de língua. Coitado, imaginou que fosse uma sopa. Número 11. A riqueza e o poder do rei garantiram a felicidade dele e da esposa? Explique a sua resposta. Veja, criançada, a riqueza, toda a riqueza que o rei tinha, conseguiu fazer a sua rainha feliz? Não, né? Então, que ensinamentos a leitura do conto Carne de Língua traz? Vamos ver o que é contos populares. Os contos populares, eles são histórias da tradição oral, ou seja, da tradição falada, ou seja, narrativas transmitidas de pai para filho, de geração em geração. Não se sabe ao certo a origem dessas histórias e muitas delas apresentam diferentes versões. Os contos populares trazem elementos da cultura de um povo, apresentando características do ambiente em que a história se passa, descrevendo o jeito de ser e os costumes das pessoas. Então vamos voltar ao quadradinho. Que ensinamentos a leitura do conto Carne de Língua traz? Vejam, por mais que o rei tivesse todos os bens materiais que ele quisesse e que ele tivesse procurado a cura em todos os lugares que sua riqueza permitiam, a felicidade ela não foi encontrada. Então, nem sempre os bens materiais nos permitem obter a felicidade que tanto buscamos. A felicidade, ela pode vir da convivência com outras pessoas, dos momentos que compartilhamos com elas e das experiências que vamos adquirindo ao longo da vida. Então, pensem bem, nem tudo o dinheiro pode comprar, mas a convivência com as pessoas nos faz muito importantes, enriquece a nossa vida, nos deixa cheia de riqueza, sim, riqueza de sentimentos, de emoções, ok? Então hoje nós vamos ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.